Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Festival de Ideias, Cultura em Tempos Emergentes. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís, produtora do Observatório da Diversidade Cultural. Eu gostaria de ressaltar que o Festival de Ideias é um projeto realizado com recurso da Lei Aldir Blanc, no âmbito estadual de Minas Gerais. E antes de darmos início, como de costume, eu vou passar aqui algumas orientações. A gente conta hoje com a presença de 2 intérpretes de Libras, a Fabiola Maia e a Rosane Oliveira. Quem não estiver vendo, basta clicar nos 3 pontinhos do canto inferior esquerdo da tela delas e fixar o quadro. A dinâmica da palestra continua sendo 1 hora de apresentação. Peço que vocês mantenham, por favor, os microfones e as câmeras desligados, tá bom, gente? Para não causar nenhuma interferência na hora da fala da palestrante. Durante a palestra, vocês podem mandar, como sempre, suas perguntas, dúvidas e comentários no chat da sala. Quem continua sem acesso ao chat, mandem no grupo do WhatsApp, que a gente vai passar tudo aqui para a Inês. E após a apresentação dela, teremos 30 minutos de debate. E caso alguém queira falar, basta levantar a mão e, para isso, é só clicar na mãozinha na barra de ferramentas, tá bom? E, no final, a gente vai fazer mais um sorteio dos livros. Hoje a gente dá continuidade ao módulo 3, Fazeres, Tradições e Inovações Artísticas e Culturais, é hora de se reinventar, com a palestra Teatro Imersivo Online, ministrada pela Inês Peixoto. Ela é atriz, diretora, dramaturga, ingressou no Teatro Universitário em 79 e em 81 migrou para o Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, Cefar, onde se profissionalizou. É bacharelanda em Cinema e Audiovisual pelo Centro Universitário UNA, integrante do Grupo Galpão, participou de trabalhos no teatro, cinema e televisão com diretores como Gabriel Vilela, Cacá Carvalho, Paulo José, Luiz Fernando Carvalho, Rui Guerra, Fábio Meira, Rogério Gomes, José Luiz Vilamarim, Paulo de Moraes, entre outros. Já foi agraciada com 12 prêmios por sua atuação em teatro e 3 prêmios por sua atuação em cinema. A gente está muito feliz de receber aqui hoje a Inês. Inês, seja muito bem-vinda ao Festival de Ideias. Olá. E Thaís, obrigada. Muito obrigada. Inês, eu acho que a sua câmera está desativada. Eu ativei. Agora entrou?
Agora entrou, desculpa, que para mim não tinha ainda. Aí deu certo. Tá bom, certo. Querida, agora entrou. Obrigada, viu, pelo todo o seu apoio aí nesse processo desse encontro. A gente queria dar boa noite para todas e todos aqui essa noite. Agradecer ao professor José Márcio Barros, né, e ao primeiro Festival de Ideias por esse encontro. Agradecer também as meninas que serão minhas tradutoras aqui, né, a Rosane e a Fabiola, tradutoras de Libras. Obrigada, gente, muito boa noite a todos. Então, eu sou Inês Peixoto, eu sou atriz, e eu queria dizer para vocês que eu não sou professora, né? Esse encontro aqui, o Festival de Ideias, trouxe vários professores incríveis para falar, e eu acho que o Zé Márcio me fez uma provocação que eu resolvi aceitar, né? Não sendo uma especialista no assunto, eu acho que está muito linkado com esse momento que a gente está passando, que é essa capacidade da gente de se adaptar e se reinventar, né, principalmente nesse momento que o mundo inteiro está passando e todos nós. Ele me provocou com esse tema do teatro imersivo online. E eu achei assim, eu fiquei um pouco instigada por isso, porque o teatro é uma arte que ela se funda na presença, né? É uma arte que ela tem esse componente na sua gênese, que é da presença, né? É o ator e o público. Se tiver um ator e um espectador ali ocupando o mesmo espaço, ao mesmo tempo, a gente consegue criar o rito do teatro. E ele já nasce como uma experiência imersiva também. Se a gente pensar, né, que o teatro nasce dos ritos para as colheitas, onde as pessoas contavam histórias, dançavam todas juntas. O teatro grego ele era altamente imersivo também, existia uma participação muito grande do público no rito do teatro grego. A comédia dell'arte também se fundava nesses encontros, né, nas praças das cidades, muitas vezes assimilando as pessoas da cidade, trazendo para alguns papéis, né, chaves das suas histórias. E a gente vê que o teatro ele vai um pouco eu não vou entrar muito aqui na história do teatro, mas ele vai se distanciar um pouco esse lugar do artista, do ator e da plateia, mais ou menos no século XVIII e XIX, né, com a criação das casas, a emergência do drama burguês, enfim, o artista vai se fechando um pouco mais no palco e a plateia vai ficando um pouco mais separada, né, vão sendo criadas as casas de espetáculo, o teatro vai se elitizando um pouco. Mas a gente tem que entender que essa experiência imersiva, ela sempre esteve presente no caminhar do teatro. Então, Thaís, você pode colocar para mim o template? Vocês estão me escutando bem? Está indo bem a transmissão? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Obrigada, gente. Então, tá. Então, você vai lá para o começo, por favor? Thaís, obrigada. Então, se a gente for pensar, pode passar para a primeira, pode passar mais uma. Se a gente for pensar que o teatro imersivo, ele se funda nessa ideia de que mais do que uma interação entre elenco e plateia,
O teatro imersivo, ele propõe narrativas em que ambos se confundem, diluindo as fronteiras entre realidade e fantasia. Ou seja, o teatro imersivo, ele vai convocar o público para uma participação ativa na obra. Você passa para mim, Thaís, por favor. Eu enviei para vocês, né, a Thaís deve ter enviado uma tese. Eu achei uma tese dessa Inês Carvalho dos Santos Belo, ela é uma portuguesa, e ela faz uma tese que uma parte da tese, as 20 primeiras páginas que nós enviamos para vocês, é muito interessante, assim. Ela cria um pensamento sobre as experiências mais recentes, né? Nós vamos chegar um pouco nelas, e essa provocação do teatro imersivo é como uma obra que ela é construída junto com o público, né? Nesse movimento de uma experiência que ela é construída com a interação e a participação do público nessa obra, né? Ela coloca aqui nesse gráfico uma peça de teatro no formato tradicional. É o artista, tem a obra, o artista de um lado, a obra e o público. E aqui ela cria esse gráfico onde existe um trânsito, né, entre a criação, a experiência, a interação, criando aí a base de um teatro imersivo. Você pode passar para mim, Thaís, por favor? Então, gente, o que eu pensei para a gente conversar um pouquinho, assim, eu vou passar um pouquinho por algumas experiências imersivas muito importantes para o Brasil, desde a década de 60, por exemplo, o Augusto Boal, ele fez, né, parte do Arena, que é um grupo paulista, e ele criou uma técnica, né, o teatro do oprimido, que vai gerar vários braços, assim, de ações, onde o Boal, na década de 70, ele já, assim, aplicava essa interação, né, do público e do ator num jogo muito político e lúdico ao mesmo tempo, né? Ele criou o teatro legislativo, o teatro jornal, o teatro fórum, ou seja, ele cria uma metodologia em que essa interação entre quem estava assistindo e o que era visto no palco era muito intensa. Gente, eu deixei depois um link, porque quem quiser passar mais a fundo nessas experiências, que eu tenho que só passar por elas para chegar onde nós temos que chegar, tá? Então, todo mundo vai ter acesso a links que serão deixados aí nesse template, quem quiser depois ir mais fundo. Então, a gente tem a experiência do Boal, a gente, né, que ele lança essas técnicas do teatro do oprimido no começo da década de 70, a gente vai ter, pode passar, Thaís, por favor, a gente vai ter em Nova York um grupo que é o Living Theatre, que foi criado em 47, na década de 60, eles já faziam um teatro totalmente imersivo, era um grupo que convocava a plateia, eles sempre estavam abertos para receber. Existe uma experiência do Living que é muito curiosa, eles criaram um espetáculo em que eles, ao final, acontecia um ato assim de protesto em frente a um presídio perto de onde eles se apresentavam, e eles eram tão provocadores que os atores todos se amarravam, né, eram amarrados nas cadeiras do espaço onde eles iam se apresentar, e quando o público entrava, o público se deparava com esses atores ali amarrados. E enquanto público, alguém do público não tomava a iniciativa de desamarrar esses atores, a peça não começava. Então, assim, eles sempre foram, né,
lutaram para diluir essas fronteiras assim entre palco e plateia, né, provocando sempre reação e ação nos espectadores. Pode passar. Eles, inclusive, foram presos no Brasil em 71, após uma apresentação no Festival de Inverno de Ouro Preto, e foi um caso assim que teve uma movimentação mundial assim para que eles fossem liberados, né, pela nossa ditadura militar, né? Eles ficaram presos aqui no DOPS. Aí a gente tem outro exemplo brasileiro, que é o Amir Haddad, que ele era um homem de teatro também, que funda, em 79, uma experiência, um grupo chamado Tá na Rua, e o Amir, ele é um cara assim, que também rompeu com essas fronteiras de público e plateia separado. Ele conta uma história muito interessante, que ele logo a primeira experiência do Tá na Rua, que era um grupo que iria mesmo, foi criado e eles iam para a rua, fazer teatro na rua na década de 70, onde o espaço público era um espaço mais da polícia do que do povo, né? Então eles resolvem ir para a rua, ressignificar essa rua brasileira, eles são do Rio de Janeiro. E ele conta uma história que é muito boa, que ele tinha feito uma adaptação de um cordel chamado A Moça que Beijou os Jumentos, pensando que fosse o Roberto Carlos, e era uma história de uma moça que tinha uma radiola na época, essas portáteis assim, e que ela escutava a música do Roberto Carlos o dia inteiro, e ela um dia adormece escutando, e um burro chega perto dela e beija a boca dela, dormindo, e ela dá um beijo nesse burro, e o burro fica louco por ela e sai correndo atrás dela pela cidade, excitadíssimo. E eles estão contando essa história, e ele falou que, de repente, assim, na primeira apresentação desse cordel, eles estavam no meio da rua, aparece uma moradora de rua, uma mulher mais velha, estava toda suja, esfarrapada, e ela simplesmente, ela cantava a música lá, que eles tinham escolhido do Roberto Carlos, ela sabia cantar a música maravilhosamente bem. E ela começou a cantar esse repertório do Roberto Carlos, e que ele parou tudo, todo mundo que estava vendo, os atores pararam, e todo mundo ficou completamente fascinado pela performance dessa mulher. E ele falou que depois que ela parou de cantar, não tinha como voltar à peça. E aí, a partir desse dia, ele resolveu nunca mais escrever um roteiro em que fosse impossível assimilar a presença de alguém da plateia que quisesse entrar e fazer o espetáculo junto com eles. Então, e o Tá na Rua trabalha assim até hoje. Eles pegam um tema, eles levam panos, lenços, instrumentos, um equipamento de som, que normalmente o narrador é o Amir, e eles se instalam na rua numa experiência imersiva, assim, impressionante, porque ali qualquer um pode entrar naquele espetáculo. Ele tem essa abertura. Pode passar, por favor. Aí, gente, eu resolvi fazer essa fala para vocês como uma troca de reflexões mesmo, né? Então, aí a partir da década de 90, eu entro em algumas experiências que eu assisti, que eu presenciei. Aí eu queria trazer para cá para a gente conversar também sobre elas. Em 91, eu assisti esse espetáculo num festival. O Daniele Finzi Páscoa ele é um ator e diretor de uma companhia, né, da Suíça, de Lugano, né,
chama Teatro Sunil, a companhia dele, e ele trabalha num lugar assim de delicadeza e poesia que é algo inacreditável. Talvez aqui ele já se apresentou em Belo Horizonte, mas esse espetáculo, Ícaro, quando nós conhecemos essa companhia no festival, né, em Montevidéu, o Ícaro era uma coisa impressionante, porque já era uma experiência imersiva. A gente entrava, o Daniele, que é esse que está com esse acordeão, ele estava na plateia, esperando as pessoas, ele estava ali, e depois que entrava todo mundo, ele ia olhando as pessoas e ele acabava escolhendo uma pessoa da plateia toda noite para poder fazer o espetáculo com ele. E o espetáculo era isso, era um cara confinado num hospital psiquiátrico, né? E ele escolhia toda noite alguém para ser o companheiro dele ali, daquela mais uma noite encerrado nesse hospital. E era algo tão emocionante, porque ele punha a pessoa nessa cama e a pessoa podia responder se quisesse, ele tinha todo um preparo para que a pessoa construísse, né, esse convidado construísse com ele o espetáculo a cada noite. E era uma experiência muito, assim, muito forte, esse espetáculo do Daniele. Era de uma delicadeza, a gente se sentia ali, né, era dentro de um teatro, mas a partir do momento que a gente entrava, ele estava ali, uma pessoa era escolhida, era como se nós todos ali dentro daquela sala também estivéssemos sendo acolhidos por ele no palco ali, naquela cama de hospital, para passar essa noite com ele. Pode passar, Thaís. Essa é uma outra experiência que eu presenciei, uma experiência imersiva muito interessante, que eu assisti no Santiago a Mil, em Montevidéu. Montevidéu não, desculpa, em Santiago do Chile. E esse espetáculo, ele era incrível. Essa atriz aí se chama Maria Esquerdo. Era uma caixa de madeira, e essa mulher estava lá dentro dessa caixa, sentada num banco, esperando todo mundo, né, que estava na fila. Eram poucas pessoas, tinha uma lotação pequena, esse espetáculo, poucas pessoas podiam entrar, e lá dentro da caixa a gente tinha essas caminhas, que eram como se eram vários beliches, e a gente se sentia assim né, dentro de um dormitório, de um orfanato, de uma escola. Era como uma experiência assim, você se transformava numa criança mesmo, num espaço coletivo de sono, e ela estava lá sentada e ela começava a contar a história do Pequeno Polegar, né, para a gente. E como a gente estava dentro de uma caixa de madeira, além da experiência imersiva da gente estar ali numa caminha, às vezes eles colocavam 2 crianças, 2 adultos estivessem juntos para poder caber mais gente, a gente se embolava nessas caminhas, a gente tinha uma imersão em toda a paisagem sonora desse espetáculo. Era um trabalho assim refinadíssimo de movimentação sonora. A gente escutava o Pequeno Polegar andando, a gente escutava o gigante correndo atrás dele, a gente escutava os passos do gigante, a chave do gigante fechando os armários, o polegar abrindo a portinha, os passos da mulher do gigante. Então, assim, a gente entrava realmente num estado de imersão e era uma experiência incrível. Pode passar, Thaís. Outra experiência, que essa foi no Brasil, que eu não sei se alguém que está aí teve a oportunidade de ver, essa experiência, o livro de Jó, né, que é do Teatro da Vertigem. Eles fizeram uma trilogia
em que eles ocuparam espaços, né? O Paraíso Perdido foi uma igreja, o Apocalipse 1.1,11 foi um presídio, e o Jó era encenado em um hospital, né? Então, a gente entrava nesse hospital, era o Matheus Natchergali que fez esse personagem, e era uma experiência de uma imersão que deixava a gente tão aturdido, assim, era uma coisa tão forte, assim, a gente seguia as mazelas desse homem, baseado no livro do Jó, mas teve uma dramaturgia feita pelo Luiz Alberto de Abreu, ou seja, a gente seguia a penúria do sofrimento do corpo desse homem, e a gente presente ali na sala, e a gente ia seguindo por vários espaços desse hospital, e era uma experiência, assim, de tirar o fôlego mesmo, assim, podemos passar, então. Outra experiência que essa teve aqui em Belo Horizonte, também, que foi o Alice através do espelho do armazém. Eles criavam uma experiência imersiva através do espaço, né? Não sei se tem alguém aqui que assistiu esse espetáculo, mas a gente entrava, eles estrearam lá no espaço deles no Rio de Janeiro, e você entrava com o escorregador. Eles têm uma sede lá na Fundição Progresso, e aqui eles fizeram no Cine Horto, e eu lembro que eles trabalhavam o espaço de uma maneira que o público já entrava no escorregador, aí chegava no espaço que, de repente, esse espaço, ele fazia a gente ficar grande, porque o espaço abaixava, eles brincavam com escalas, era todo um pensamento de cenografia, numa dinâmica em que a gente percorria espaços também dessa história, e era uma experiência imersiva, assim, era incrível, era de uma ludicidade, porque você se sentia dentro do mundo da Alice. Pode passar. Né, os recursos expressivos deles. E o Cacá Carvalho está depois, então vamos aí nessa. Aí, gente, eu trouxe uma experiência do Galpão, que foi muito interessante, no processo do Outros. A gente fez uma experiência para o processo de levar a mesa que a gente reúne, né? O Galpão é um grupo de teatro que vai fazer 40 anos, ano que vem, a gente vai fazer 40 anos, e a gente decide tudo em mesa, tudo é decidido em reuniões, enfim. E essa mesa, onde que a gente sempre conversa com os diretores, onde a gente né, temos as nossas decisões coletivas, a gente levou essa mesa para dar um passeio na Avenida Afonso Pena. A gente fez um programa imersivo no espaço público de Belo Horizonte, e a gente começou na rodoviária, e nós fomos com essa mesa parando em alguns pontos da Avenida Afonso Pena. A gente parava, montava a mesa com as cadeiras, e as pessoas sentavam para conversar com a gente, e a gente ia transformando essa performance em material, em troca viva pela essa avenida de Belo Horizonte. E foi incrível nessa experiência que, quando nós chegamos, né, você passa aí para mim, Thaís, essa experiência aí, a gente chegou em frente à prefeitura de Belo Horizonte, e tinha uma greve das professoras da educação infantil, e o negócio foi tão forte que elas estavam querendo uma mesa lá em cima para conversar, e quando nós chegamos com essa mesa, a gente saía cantando, a gente parava, conversava, pegava a mesa e saía andando. Quando nós chegamos com essa mesa lá, a nossa mesa
se transformou na voz para elas, assim, no que elas queriam dizer. Foi uma experiência tão forte, que, enfim, tem esse site, tem um site aí, quem quiser visitar um pouco, tem um pequeno vídeo dessa experiência no site, que eu deixei o link aí. Essa imersão, né, num espaço público onde você acaba encontrando situações que parecem que estava te esperando, não sei, sabe? Ou você esperava encontrar, ou elas estavam te esperando. Pode seguir, Thais. Outra experiência imersiva que me deu vontade de falar também, que foi algo muito emocionante que eu assisti, foi O Homem com a Flor na Boca, do Cacá Carvalho. Ele é uma adaptação de um conto do Pirandello, em que ele vive um homem que ele descobre que ele está prestes a morrer, e ele está numa estação de trem, e ele resolve falar tudo que vem à cabeça dele para as pessoas que estão naquela estação. Então, Cacá ele foi dirigido pelo Roberto Batti, ele faz esse espetáculo num espaço também que era de muita imersão, ele botava umas cadeiras, assim, em qualquer espaço, ele não fazia no palco, né, e ele botava as pessoas sentadas como se estivesse, assim, num banco de uma estação, e ele ia ali no meio disso, olhando para as pessoas, contando essas coisas que esse homem, né, estava sentindo naquele momento, ao que ele tinha vontade de falar, e também muito aberto ao que acontecesse, porque não existia a barreira entre ele e quem estava assistindo. Uma experiência muito bonita, que veio aqui também em Belo Horizonte, se apresentou no Cine Horto. Pode passar, Thais. Essa é uma outra experiência imersiva que aconteceu no Sul, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que é uma peça em que um casal, né, as pessoas iam para um apartamento, né, quando eles fizeram, iam para um apartamento e presenciavam, assim, um desabor de um casamento, sabe? Eles chegavam, encontravam esse homem e de repente a mulher chegava, eles iam entendendo, tinha uma festa e, enfim, isso se transformava num funeral, esse homem estava morto no outro cômodo, era toda uma encenação dentro de casas escolhidas, eles às vezes marcavam de fazer na casa de um conhecido, ou na sua própria casa, nas suas próprias casas, enfim, era um espetáculo que ele tinha uma estrutura imersiva e itinerante também, eles faziam cada hora numa parte, numa casa da cidade. Também, depois, se vocês quiserem visitar, tem o link aí, pode passar, Thaís. Aí, pensando na imersão, gente, antes da gente estar confinado a esse tipo de relação, já existiam artistas, né, da cena, do teatro, que trabalhavam com esse teatro que era chamado de teatro de exceção, com esse teatro neotecnológico. E esse cara aí, esse artista, diretor, chama Matias Ampierres. Ele hoje mora na Espanha, mas ele é nascido no Uruguai e se criou na Argentina. Ele, antes da gente ouvir falar tanto em Zoom, esses espaços aqui, né, dos quadradinhos, nos quais a gente está totalmente aprisionados, estamos, né, ele já trabalhava com essa linguagem o teatro dele fazia uso das tecnologias, ele já trabalhava com espetáculos, ele fez um espetáculo com 6 atrizes, cada uma num país, e elas se encontravam assim por telas em quadrado, ele já fazia uso das tecnologias digitais para construir a obra dele. Pode passar, Thaís. Essa
também a imersão ela foi para a dança, foi para tantas coisas, mas, por exemplo, o Alejandro Inarritu, ele é um cineasta, e ele fez uma exposição de espaço imersivo, né, uma experiência de realidade virtual. Eu não consegui assistir, mas era uma coisa assim que as pessoas, tem um link aí também, quem se interessar, chamava Carne e Arena, ele colocou, ele levou em alguns museus, eu sei que ele levou no museu em Los Angeles, e essa exposição ele recriou através de tecnologias, né, de virtuais, ele recria uma experiência da travessia do deserto, as pessoas tentando passar pela fronteira mexicana para os Estados Unidos. Então, os relatos que a gente tem dessa experiência imersiva dele é algo assim, é muito forte. Ele criou uma sala de areia em que a pessoa entrava com um equipamento onde ela interagia com essa realidade violenta, né, impensável, uma coisa que está acontecendo aí agora, e ele criou essa exposição se utilizando de tecnologias virtuais para as pessoas terem essa experiência imersiva. Pode passar. Aqui em Belo Horizonte, eu trouxe esse espetáculo, eu não assisti, não tive oportunidade, na época estava excursionando muito, mas esse Rua das Camélias, da Companhia Vórtica, que foi um espetáculo muito falado também, né, em que essa companhia, a Marina falando que delícia, imaginando que é a sala de areia, devia ser incrível mesmo, e acho que era uma experiência muito forte, assim, com muita violência, sabe, assim, porque as pessoas, elas se sentiam, era essa experiência do coiote, sabe, que ao mesmo tempo que você compra uma travessia, aí você vira vítima, tanto da polícia quanto dos coiotes, era bem, uma coisa bem, assim, bem forte, assim, bem política, assim, sabe? Aí, esse espetáculo da Companhia Vórtice, eles fizeram uma pesquisa, né, sobre o cotidiano, né, das prostitutas da Guaicuruza, aqui uma rua, né, daqui de Belo Horizonte. Então, eles ocuparam um hotel, e o espetáculo, ele se passava, assim, acho que o público podia acompanhar cada uma delas. Eu não assisti, mas parece que era uma experiência muito forte, assim, porque você entrava e acompanhava a experiência dessas mulheres ali dentro de um hotel mesmo, então toda essa atmosfera, uma imersão no próprio local, com essas atrizes resgatando histórias, né, desse lugar. Pode passar. E aí, gente, a gente chega no nosso tema, né, nessa provocação, né, que o Zé Márcio me faz, né, o quê? Um teatro imersivo online, né? O teatro já a gente sabe que é a arte da presença, ele imersivo torna essa presença ainda, né, uma fricção maior entre essas presenças, né, representadas pelos artistas e pelo público que está ali se tornando um parceiro na construção dessas experiências, e a gente começa a pensar, e agora, né, uma exceção que virou a regra, né, esse espaço aqui digital, né, esse espaço, a gente passa a viver um tecnovívio, né, a gente não tem mais um convívio, a gente está num tecnovívio. E agora? A gente está pensando ainda que o que a gente pensou que fosse durar só o ano passado, né, a gente já está há 1 ano e 2 meses de confinamento, né, ou seja, esse tecnovívio, ele
a gente está tentando se apropriar dele, porque no começo dessa pandemia, o que aconteceu? Nós fomos, pegos de surpresa por essa paralisação, por essa impossibilidade de estarmos, juntos no mesmo espaço, o teatro, sendo essa arte da presença, se viu obrigado a se entender com esse híbrido, se hibridizar com o audiovisual, Então, o que eu fico pensando, assim, que esse nosso encontro, ele me instigou aqui para pensarmos juntos mesmo, assim, eu acho que o momento é de tentar, de continuar a experimentar. A gente não tem eu acho que a gente não tem uma teoria, um pensamento formado sobre isso, a gente está tentando existir, a gente ter esse contato através, do virtual, e com certeza eu acho que o nosso encontro ele vai produzir muito mais perguntas do que respostas, e a gente pode tentar responder e dialogar aqui, conto com a ajuda de vocês. Você pode passar para mim, Thaís? A gente pensa que agora o Guilardo Veloso fala, penso que sim, do jeito que vamos, teremos mais um ano de confinamento. Pois é exatamente isso, que a gente não sabe, a gente continua sem saber, muito completamente angustiante, ou seja, a gente tem que ter coragem de continuar investigando esse espaço, as possibilidades que esse espaço nos dá, porque é aí que eu queria chegar, é que hoje, aprisionados aqui, eu digo aprisionados, pode ser até meio dramático, mas é que sim, estamos confinados aqui também nesse espaço, como um espaço de compartilhamento, e aí temos que dar conta desse espaço. Então, eu cheguei, assim, à conclusão que a gente dividir o tempo já é uma imersão, é uma experiência imersiva, sabe? A partir do momento que eu sei que eu estou aqui, eu estou sozinha aqui na minha casa, eu não estou vendo vocês, eu tenho um chat aqui que vai me dando algumas palavras, alguns retornos, mas eu sei que nós estamos dividindo esse tempo aqui agora. Isso aqui já é uma experiência onde a gente pode encontrar imersão, dividir esse tempo, a gente tem uma experiência síncrona, Aí eu queria falar de algumas experiências que aconteceram na pandemia, assim, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre elas. Um dos grupos, assim, que fez primeiro algo que era mais próximo do imersivo foi o Magilute, assim, pelo menos que a gente, porque é tanta gente, são tantas experiências, assim, a gente vai buscando, e é muita coisa, assim, vou trazer algumas aqui, só para a gente ver um movimento que está mais aí, assim, que ficou mais marcante, tá? Eles fizeram, eu não assisti, eu não participei dessa experiência, tudo que coube numa VHS, onde que o público era conduzido, o público se tornava cúmplice das memórias de um personagem, tá? Então, era uma pessoa de cada vez, era uma ação acompanhada por uma série de plataformas, eles mudavam de plataformas, para contar uma história para um espectador. A gente tem uma experiência que foi desenvolvida pelos Claus de Shakespeare, que é um coletivo de Natal também, chamava Clandestina, brincando um pouco com a grafia do arroba, enfim, esses signos que hoje a gente assimila tão bem.
E aí era uma viagem, eles mesmo denominaram essa experiência como uma viagem cênico-cibernética, né? Eles transpuseram para uma tela trechos de espetáculos, textos, né, de espetáculos que eles já tinham, e eles convidavam 6 participantes de cada vez. Tá? Então, eles, por exemplo, assim, eles convidavam grupos de amigos para seguir essa experiência, né? E aí eles também usavam o Instagram, né, o WhatsApp, o Zoom, todas as ferramentas que assim, ficamos íntimos delas, né? Assim, eu, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar no Zoom antes da pandemia, nunca tinha usado o Zoom para nada, porque a gente fazia reunião presencial, era tudo presencial, né? Essa coisa que a gente tem que estar perto, brigar perto, criar perto. Então, essas plataformas, né, esses recursos, né, que a gente, de comunicação, que a gente começou a ter acesso a eles usaram esse espetáculo usando vários recursos. Eu tive uma experiência imersiva com um grupo chamado Boca de Cena, de Aracaju, né? É um grupo muito interessante de teatro de rua da periferia. Eles foram surpreendidos no meio de um processo. E esse grupo, eles também convidavam uma pessoa de cada vez, e eles faziam por esse grupo do WhatsApp agora, né? O WhatsApp, você tem agora uma possibilidade de você chamar, acho que 4 pessoas ou 5, sei lá, você pode formar um grupo e todo mundo conversar na telinha do WhatsApp. E aí eles usaram esse dispositivo do WhatsApp, e aí eles mostravam esse espetáculo que eles tinham começado, estava quase pronto quando a pandemia, né, nos pegou aí, e aí você assistia e depois você ficava nesse espaço trocando com eles, dando opinião. Foi uma experiência imersiva que eu participei. Nós, no Galpão, nós temos realizado várias ações, né, todas né, digitais aqui nós começamos disponibilizando as filmagens das nossas peças, contando caso, passando um dia com o público, né, no Stories por um dia, todo domingo, a gente ficava o dia inteiro dando notícias de como é que era, né, o nosso dia para as pessoas, recebendo mensagens, e até que em novembro, a gente fez no começo da pandemia, mais ou menos em maio, a gente fez uma campanha pedindo relatos para as pessoas do cotidiano pandêmico, né? A gente queria histórias, né? Aí que nós montamos um espetáculo chamado, uma experiência chamada Histórias de Confinamento, em que nós pegamos relatos muito simples, cotidianos, situação que o mundo inteiro está vivendo, e isso foi a matéria-prima para uma experiência nossa que era feita ao vivo. A gente dividia o mesmo tempo, tinham umas partes da cidade de Belo Horizonte filmadas, e os atores nas suas casas, né, na sua casa-palco, a gente dirigiu essas histórias, cada ator fazia 2 histórias, e a gente focou muito em cotidianidades mesmo, assim, sabe? Uma pia que entope, uma descarga que entupiu, e a mulher fala, e agora? Como é que eu chamo um bombeiro, ponho um bombeiro aqui dentro da minha casa, eu não sei onde que ele está andando, né? De uma pessoa, de uma moça que o pai morreu e ela ficava olhando o pé de jabuticaba que o pai sempre cuidou e contando para o pai o que estava acontecendo agora no
mundo, de uma pessoa que chegou de viagem achando que ia acabar rápido, toda maravilhosa, ai, que ótimo, eu tive que ficar 15 dias de quarentena, e depois ela gradativamente ia entendendo a gravidade da situação. Então, era uma experiência muito humana, construída a partir de relatos das pessoas, né, e em que a gente fazia virtualmente, ao vivo, né, no ao vivo virtual. E essa experiência trouxe para a gente alguns conceitos, assim, que a gente está com muito apego a eles, né, que é esse conceito da coxia virtual, né, que quando a gente está numa experiência que a gente tem que ter esse rito do teatro, entender que você tem que saber a hora que você liga o seu microfone, a sua câmera, isso exige uma atenção. A gente começou a desenvolver essa atenção nesse espaço aqui, né, essa coisa da casa-palco. A gente também fez uma experiência que virou um filme, uma experiência de cinema, que é que foi a partir do Quer Ver Escuta, com a direção do Pablo Lobato, né, e do Marcelo Castro e Vinícius Souza, que foi a nossa tentativa de continuar ensaiando, né, quando a pandemia interrompeu uma estreia nossa. Então, a gente começou a ensaiar no Zoom, a gente não entendia direito como é que ligava, como é que compartilhava e como é que era essa coisa aqui. E esses ensaios foram sendo gravados, assim, só para a gente ter registro se aconteceu alguma coisa, e isso acabou virando uma experiência, né, do audiovisual chamada Éramos em Bando, e ela estreou bem mais no começo da pandemia. Ou seja, essas investidas, né, eu estou aqui falando delas para dizer que, assim, existem imersões também. Agora vai ter um festival em Belo Horizonte, realizado pelo Vinícius Alves, que é um projeto de design sonoro imersivo. Ele trabalha com uma técnica de som binaural e ambisonics, onde você pega uma narrativa e, se a pessoa escutar assim, sempre com o fone, ela tem essa percepção, se tem alguém vindo de trás, se alguém está falando do lado direito, do esquerdo, se alguma coisa caiu de cima. É uma experiência imersiva sonora. Ou seja, a gente está buscando de todas as maneiras, né, trazer as experiências para perto das pessoas. Eu queria... Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu poderia propor, precisava de 6 voluntários para fazer uma experiência imersiva aqui, a gente agora. Thaís, você pode tirar esse template? Inês, eu sugiro que quem for para participar, levante a mão, que aí os 6 primeiros que levantarem a mão... Pode ser. Pode ser? Pode. Aí, gente, quem for participar, só levantar a mão que a gente vai abrir as câmeras e o microfone. Vamos lá, gente. Ninguém está querendo participar? As pessoas ficam um pouco tímidas, hein? De ficar abrindo a câmera, será? Pode ser 2, 3. É um jogo gostoso, assim, só pra gente... posso participar, tá? Oba! Quem que vai participar? Eu também não estou localizando. Quem que falou? Luiz Alberto. Luiz Alberto. Tá Luiz 135 aí que tá o Aqui, ó, a Andréia falou que eu vou, mas ela não sabe levantar a mão. Andréia Karina. Andréia Karina? Isso. Vou colocar ela aqui também. E eu consigo vê-los, Thaís?
Se eles abrirem a câmera, Inês, você consegue. Senão, eu tenho que fixar eles. Tá, Aí, mas se não quiser abrir também, a gente faz escutando, tudo certo. Alguém mais, gente? aí, ó, Luiz abriu. Oba! Boa Vamos lá, noite. Oi. Silvia. Vou pôr aqui também. Eu acho que agora temos 4. Tem a Tayane e a Silvinha também, elas levantaram as mãos. Aí, Eu ótimo. já coloquei elas aqui. A Ah, Tayane, a aí? Silvia, o Ó. Luiz e a Andréia. Tá. Gente, eu não tô vendo as pessoas, mas não tem problema se eu estiver escutando, tá tudo legal. Vocês estão me vendo? Essas pessoas que vão participar estão com... Sim, sim. Tá. Bom, eu Então, não estou vendo a Inês. Esse agora facilita, gente, para enxergar todo mundo. Mas vocês estão me agora escutando, tá. né? Sim. Tá. Então tá. A Liliane também está com a câmera aberta. Eu não sei se é para participar ou não, mas ela está em foco aqui para mim também. Tá, Tayane tá falando que vê e escuta, ok. Então, gente, é o seguinte, eu não tô vendo, tá? São quantos aí? Me fala o nome deles, por favor. Ó, tem a Andréia, a Tayane, a Silvia e o Luiz. Tayane, Silvia e Luiz, tá ótimo. Então E a tá. Andréia. Isso. Andréia, Tayane, Silvia e Luiz, né? Isso. Então, gente, vamos fazer só um pequeno jogo aqui, que é um jogo muito legal, que coloca a gente nessa experiência imersiva. Andréia, Tayane, Silvia e Luiz, estão me vendo? Não, eu não estou. Então, olha, eu vou dar um comando aqui, que é o seguinte, eu estou com uma caixa de fósforos na mão, tá? Luiz, eu vou dar um comando aqui para vocês 4, e o Luiz pode começar, ele se manifestou aí. É o seguinte, Luiz, enquanto esse fósforo estiver aceso, eu vou te falar, você vai escutar eu riscando, tá? Uhum. Eu queria que você lembrasse, e esse vai ser o comando para todo mundo, tá, gente? Uma história da sua infância, tá? Tá bom? É só lembrar, né? E Só me lembrar. contar. Aí você vai me contar, enquanto esse palito estiver aceso, você lembra qualquer fato, assim, não precisa ser uma história grande, até porque não vai dar, porque a gente está com o palitinho aqui que vai te determinar o tempo, tá bom? Você me conta uma história e a hora que o palito apagar, você tem que parar onde ela estiver. É essa brincadeira, tá bom? Tá. Posso riscar? Pode. Pode ir. Pulei o muro do meu quintal e saí correndo, correndo, correndo. Passei pelo curral, fui subindo o morro, subindo o morro. Apagou. Ai, tá bom. Agora, Silvia. Silvia, Tô aqui. posso riscar o Tô palito? enxergando. Pode sim. Tá. Riscou. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu cortei a cabeça num brinquedo do parquinho da escola. Antes de mais nada, antes de chegar na escola, eu fiquei com medo da professora brigar comigo e com 4 anos de idade, saí correndo e consegui fugir da escola. Corri pelo centro da cidade. Quando eu estava passando na frente do correio da cidade, minha mãe me encontrou. Aí ela... Acabou. Acabou. Vamos lá. Isso. Queimou, hein, seu fósforo. Agora, Tayane. Tayane, tá me ouvindo? Tô aqui, tô ouvindo. Posso riscar? Pode. Risquei. Quando eu era bem pequena, eu quebrei o braço uma vez
E minha família nem sabia que quebrou, porque eu não chorei quando o médico mexeu, assim, ele apertou e tal, e falou, não quebrou não, vamos fazer um raio-x só para confirmar. E aí fizeram um raio-x, estava quebrado, minha mãe me perguntou se não doeu, eu falei que doeu muito, mas eu chupei bem forte o bico para não chorar. E aí eu dormia enrolando cabelo, meu cabelo é cacheadinho, eu dormia fazendo cachinho com o dedo, assim. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, nossa, como é que você vai dormir sem enrolar o cabelo? E aí eu chorei. Acabou! Acabou. Andréia, tá aí? Tô sim. Posso riscar? Pode. Risquei. Eu deveria ter uns 12 anos, um pouco menos, talvez. A minha mãe deixava não, eu sou do interior, das 5 às 6, no máximo. Era a época do Monte Lobo. Eu assisti, eu sonhava com... Ai, gente, desculpa, Andréia, eu não escutei sua história, tá dando um reverb para mim, para todo mundo, tava, gente? Tá cortando mesmo seu áudio. Andréia. Oi? A gente não te escutou. Tá bom. Deixa eu ver, tem alguma coisa dando um eco aí? Eu estou bem quietinha. Tá. Eu e o cachorrinho. Vamos lá. Vamos lá, foi. Eu sou da época da televisão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Nos episódios do Minotauro, eu comecei a sonhar com o Minotauro, via Minotauro em todos os lugares. Lá pelas tantas, escutei um barulho na minha janela, fui abrir a cortina, tinha um homem verde, fui na minha mãe tem um homem verde, não tem, tudo bem. Passou, no dia seguinte a minha mãe falou em casa, meu irmão resolveu fofocar para a cidade inteira e eu fiquei conhecida como Andréia do Homem Verde. Ai, caiu, acabou. Ok, gente. Então, ó, isso, mas aí já foi o tempo. Aí agora, gente, é o seguinte, vocês 4, eu quero uma nova rodada, agora não vai ter fósforo, porque tem que ser rapidinha também, só pra gente, eu queria que vocês se apropriassem das histórias, pode misturar, pode fazer o que quiser, pegando fatos, acontecimentos, um da história do outro, vocês vão criar uma nova história, se apropriando do que os outros trouxeram. Por exemplo, eu vou contar uma história, tá, gente? Quando eu tinha 10 anos, eu era muito levada. Aí, eu subi no muro e tinha uma bananeira que ela dividia, assim, o muro da minha casa com a casa do vizinho. Aí eu subi nesse muro, eu fui, escorreguei nessa folha de bananeira, eu caí de cabeça no chão e eu fiquei toda ensanguentada. Eu quebrei a cabeça e um braço. Aí quando eu cheguei no hospital, a minha cabeça, eu levei 10 pontos e eu só lembro do médico falando assim, você tem um olhinho de gato, mas você não devia dar em cima do muro. Agora, vamos lá, Luiz. Bom, vamos tentar aqui. Eu estava assim, já em cima do pé de manga, né? Quando eu percebi uma menina vindo. Ela estava vindo da minha direção. Eu desci para oferecer uma manga, e quando eu cheguei perto dela, as coisas foram mudando. Eu estranhei muito. Foi tudo mudando muito rápido. E, de repente, eu vi um minotauro. Não entendi aquilo. Saí correndo numa velocidade muito grande. Quando eu olhei para as minhas mãos correndo, eu estava verde. Não sei, aquilo era muito estranho. E eu saí correndo e caí. Caí e rolei num barranco. Rolei, até que caí e fez realmente um estrago muito grande no meu corpo.
e eu já ficava verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, e até que a ambulância chegou com a luz verde e vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha, e eu fui para a maca, e depois eu não sei o que aconteceu, só sei que eu lembrava que gostava de ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ótimo, ótimo. Agora, Silvia, você. Então, nessa corrida que eu estava correndo pelo centro da cidade, eu avistei um muro onde eu subi para me esconder da minha mãe. Só que como o muro não era muito alto, minha mãe me encontrou e ela foi tentar me tirar do muro. Então, na hora que ela me tirou do muro, eu escorreguei, quebrei o braço também. Aí a minha mãe me levou para o hospital e lá no hospital dava para assistir. Tinha um canal passando um desenho, um seriado. Era um desenho muito antigo, era do Monteiro Lobato, era do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho que eu coloquei um pouquinho de cada história já. Isso, maravilha. Tayane. Então, quando eu era pequena, eu estava em cima do pé de manga, que eu gosto muito de manga. E aí minha mãe sempre briga, porque eu manchava todas as minhas roupas de manga, não tinha mais uma roupa que não fosse amarela. E aí, quando eu achei que minha mãe ia chegar para brigar comigo, eu fui tentar descer, caí e bati a cabeça. Quebrei a cabeça, ficou sangrando. E aí eu já estava preocupada com minha mãe brigar comigo de eu estar chupando manga, agora eu estava preocupada dela brigar comigo de eu quebrar a cabeça. E aí eu saí correndo, tentando não chorar, porque ela ia brigar comigo, que eu chorei também. E aí eu saí correndo, fugi, pulei muro, saí correndo, em tempo de cair, quebrar um braço. E aí quando eu cheguei numa vendinha no centro, para pedir ajuda, eu entrei e o seu Zé da venda estava verde. E aí eu falei, não, agora eu preciso ir para o hospital, porque assim, com minha mãe brigando ou não, tá meio errado esse negócio da pessoa ser feia. Eu devo ter quebrado a cabeça feio. É isso. Andréia? Vamos lá. Na minha casa tinha um muro de pedras com um barranco muito alto. Não tinha curral, porque eu sou da cidade, embora da cidade pequena. Como eu sou curiosa, às vezes nesses morros, barranco, brigava com minha mãe, pegava algo para fugir, me mandava. Porém, encontrei uma amiga chamada Tayane, pior do que eu, estava enlouquecida com a família, que resolveu falar assim, o seguinte, me falaram que comer manga é uma delícia, vamos sair para outro lugar para procurar um pé de manga? Ok. Queríamos as duas dar no pé. Conseguimos uma carona, chegamos na casa da Silvinha. Lá tinha muita manga, porém, ela muito gulosa, não deixou a gente comer. Resultado, tivemos que voltar para casa, apanhamos e terminou a nossa noite com a bunda quente. Não, gente, obrigada, viu? Então, gente, foi só uma brincadeira para a gente. Esse exercício é um exercício muito gostoso que a gente dá, que é um exercício ligado à memória afetiva, e a gente brinca muito com esse exercício, porque de uma história, de um fato muito rápido, porque tem sempre realmente a coisa do palito de fósforo, sim, que é para ser um fragmento assim, de uma memória, a gente conseguiria escrever um quadro aqui agora. Se a gente sentasse, a gente escreveria uma aventura dessas 4 crianças que se cruzaram num bairro, e esse bairro tinha muitas mangueiras, eles subiam no muro para roubar manga, aí um dia um caiu, e ele começou a ver um monstro verde, entendeu? Assim, eu acho que é uma brincadeira que eu trouxe para a gente perceber como é gostoso, assim, a criação, e que ela pode muito ser compartilhada, assim, é um instante, assim, que do nada
algo passa de uma memória, de algo que fez parte lá da história de alguém, é um pulo para isso passar para uma ficção e a gente criar em cima de narrativas. Obrigada aos participantes. O Nilson, pelo WhatsApp, está perguntando uma pergunta. Escuto muitos comentários sobre o novo normal do mundo, que não voltaremos a ser como éramos antes da pandemia, tanto em questão profissional como familiar e de vida. E no teatro imersivo que temos, esse contato, essa proximidade, como será o novo normal do teatro após todo esse caos, né, a passar? Sairemos de volta às ruas ou continuaremos o máximo possível com essa tecnologia? Nilson, enfim, nós vamos abrir agora, tá? Quem quiser perguntar também, mas vou responder o Nilson aqui. Eu acho, por exemplo, o teatro de rua, eu acho que ele vai ganhar muita força agora, né? Porque quando voltar, eu acho que as pessoas vão ficar apreensivas do espaço fechado. A gente vai ter que preparar muito bem esses espaços, né, para receberem um público. A gente sabe que o espaço fechado, ele vai poder ser ocupado com, sei lá, 30% da sua ocupação, ou seja, eu intuo que, infelizmente, principalmente com o caminhar das nossas políticas públicas, né, para a cultura, vai ficar assim impossível, vai ser mais excludente do que já é, né, porque um teatro com 30% da lotação, você imagina, se um ingresso de uma casa que vai ter 30%, mas eu acho que vai voltar, na Europa eles já estão voltando, não sei que no Brasil, né, porque a gente está ainda num momento, uma calamidade em todos os sentidos, mas eu acho que a vida vai indo para frente, sabe? A gente vai caminhando e eu acho que o teatro volta, eu acho que ele vai voltar com restrições, acho que por um bom tempo, acredito que o teatro de rua, ele vai poder se abrir mais, socializar mais, né, o espaço aberto, e eu espero que volte logo, te juro, assim, porque eu acredito que essas ferramentas, né, tecnológicas que estão propiciando esses encontros da gente agora, elas têm um lado bacana que a gente está encontrando pessoas, né, de vários lugares que talvez a gente não tivesse condições, né, a gente tem dado oficinas no Galpão, a gente faz encontra oficineiros do Brasil inteiro, ou seja, eu acho que a gente pode continuar utilizando essas tecnologias para poder ter mais, permeabilidade, capilaridade de levar o teatro, o pensamento do teatro para as pessoas, mas eu acho que essa coisa, assim, não sei quando vai voltar, né, e temo por isso, assim, mas eu tô louca para voltar a ver teatro, enfim, né, fruir o teatro, né, mas eu não me sinto capaz de fazer uma previsão, as coisas estão, né. A Jéssica, pegando um gancho na pergunta do Nilson, nas experiências atuais do teatro tecnológico, como você tem notado o público? Tem sido atingido novas audiências ou mantém-se o público costumeiro do presencial que tem transitado para a audiência na tela? Jéssica, sua pergunta é interessante, né? A gente nota um público, essas experiências que a gente tem tido de oficinas e mesmo os retornos, né, que a gente recebe pelas mídias sociais, pelo menos, né, tudo que a gente tem realizado, é um público que está muito ávido, né, muito afim de encontrar. Agora, eu acho, a gente tem atingido novas audiências, porque às vezes um lugar que a gente não visitaria presencialmente, mas a gente ainda vive num país, assim, que essa exclusão tecnológica, né, essa impossibilidade das pessoas terem um computador, terem uma rede ainda é muito grande, né. Eu acho que a gente atinge novos lugares, a gente
mas pessoas que já têm o acesso à tecnologia, né? A gente precisa ampliar esse acesso, assim, porque a gente sabe que tem muita gente que está sofrendo, não consegue utilizar, não tem recursos para ter uma internet, nem para né, frequentar as aulas, né? Enfim, eu acho que a gente tem encontrado, sim, mas eu acho que esse acesso a essas redes, ele ainda é complicado. Andréia, vocês querem ligar o áudio, gente? Me perguntar. Andréia está perguntando, você não acha que teremos uma lacuna cultural depois dessa pandemia? Muitos artistas, por questões de sobrevivência, irão migrar para outra... Nossa, eu acho que os artistas estão migrando realmente por uma questão de sobrevivência, né? Talvez quando a gente puder voltar, as pessoas consigam fazer né, consigam retornar às suas atividades artísticas, porque se a gente pensa assim, quando um teatro para, né, a gente pensa, o ator está ali, né, os atores, eles estão ali no palco, eles são né, a estrutura que se apresenta ao público, mas atrás dessa estrutura dos atores que também estão desempregados, se virando em ações virtuais, existe uma cadeia, né, de cargos, de empregos, né, da economia criativa, né? Se a gente pensar isso, essa cadeia né, de profissões que sustentam a economia criativa, nessas pessoas, gente, nossa, imagina, porque né, tem ali no teatro, você tem o cara que é fornecedor dos materiais para aquilo, você tem um cara que é bilheteiro, você tem o iluminador, você tem a camareira, você tem o pipoqueiro que tinha aquele ponto ali. Então, assim, essas pessoas, elas não têm nem como vir e tentar fazer um espetáculo aqui no virtual, porque elas trabalham nesse outro lugar de uma cadeia mesmo da economia criativa. Então, é muito triste a gente pensar nisso, né? Assim, nessa impossibilidade mesmo das experiências que elas produzem o encontro do artista com a plateia, mas elas produzem também toda uma rede que está ali amparando aquele acontecimento do teatro. A Jocelyn, o mundo não mudou nada, ele apenas está se transformando e nós, distraidamente, estamos estranhando aquilo que era previsível cientificamente. Precisamos ser mais observadores. O teatro vai continuar grande e necessário, porque a função do artista é sublimar a alma da plateia. Bonito, né? O seu pensamento, exatamente, Jocelyn. O mundo está colhendo, assim, né, um momento em que foi previsto mesmo, né, toda essa destruição da nossa comunhão com o mundo, né, o ser humano começou, né, ele olha para o mundo, assim, ele não, é como se ele não fizesse parte do mundo, como se ele não tivesse com o mundo na sua existência, né, essa coisa que o Krenak fala tanto, né, que essa apropriação do mundo, de todos os recursos da natureza, como se o mundo fosse uma mercadoria, você olha para tudo como mercadoria. Então, essa conta, uma hora ela ia chegar mesmo, né? Agora, eu concordo com você que, né, o teatro, assim, ele é tão importante, né, é uma arte, assim, que ela
ela coloca em primeiro lugar, assim, é um lugar onde tudo é feito muito coletivamente, né, onde é necessário que se escute para o outro, né, que você esteja com o outro para que as coisas aconteçam, né, o teatro é um lugar muito especial nesse sentido, né, de algo assim que você tem que aprender a dividir mesmo, a criar e existir coletivamente, né, e reflete, né, a cultura, é um espelho para a sociedade, ele é conscientizador, mas ele é lúdico também, né, Guilardo, mesmo antes da pandemia, já era visível que sofreríamos um apagão na cultura. Só lembrar que perdemos o MINC e, aos poucos, fomos perdendo todos os espaços de construção e implementação de políticas culturais. Claro, tudo foi agravado pela Covid. Claro, Guilardo, a gente, infelizmente, né, agora estamos perdendo a Lei Rouanet. A gente está vendo um projeto de desmonte mesmo, né? Se a gente for pensar, é um desmonte das subjetividades, né? Esse governo quer todo mundo pensando só no lucro, todo mundo com o mesmo pensamento. A arte é um espaço da diversidade, né? A gente começou a ver isso, sim, né? Essa destruição, né, de um pensamento da diversidade, da arte, da cultura, da ciência, ou seja, valores que são muito caros para que uma sociedade ela seja, no mínimo, acolhedora, que seja um lugar de se pensar no outro de uma forma acolhedora, todos esses valores, né, que poderiam nos colocar num convívio mais interessante, eles estão sendo destruídos, né? A gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente não sabe, porque o Brasil virou um descalabro, né? Ético, moral, ou seja, a gente está vivendo um desmonte de tudo que teria que estar, sabe, em primeiro plano em qualquer projeto, né, de governo, né? Infelizmente, a gente está assim. Jéssica, numa visão otimista, pós-pandemia, conseguimos levar esta ampla nova audiência para uma casa de espetáculo presencialmente. Ô, Jéssica, seria lindo, né? Essa coisa assim, né? A arte tem ajudado muito, né, as pessoas, né, eu falo aqui do teatro, mas se pensassem as pessoas nesse confinamento, né, se você não tiver uma música, um livro, um filme, um teatro online, virtual, uma obra de arte para você apreciar, assim, a vida fica muito, né, ela fica muito triste, né, sem a arte, eu acho, assim, o olhar poético, a sensibilização da gente passa muito por essas oportunidades de vivenciar a arte, né, a literatura, o teatro, a música, enfim, essas oportunidades, né, as nossas manifestações populares, todas impedidas, né, essa coisa tão linda, né, do Brasil, que as pessoas vão para a rua celebrar seus ritos, né, das culturas populares, ou seja, essa coisa de ampliar uma audiência, eu não consigo fazer essa previsão, até porque eu não sei, assim, o nível de medo que as pessoas vão estar, né, mas a gente torce para que, né, que mais pessoas valorizem, assim, esse lugar do subjetivo, assim, da fruição da arte, seja ela em que instância for, né. Gente, eu não vejo vocês. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Eu quero agradecer meus participantes aí da experiência, sim, só para... Obrigada, viu, de vocês terem aberto os microfones e conversado aqui comigo. Obrigada pelas perguntas. Guilardo falou que é otimista, mas ele acha que antes de melhorar ainda vamos piorar muito. Eu também, infelizmente, eu estou um pouco assim, porque a gente ainda está num lugar muito incerto, né, gente? Mas a gente precisa de coragem para continuar assim e encontrando caminhos, né, onde a gente possa existir dentro desse sensível, que é o sensível que a gente acredita nele, né? Obrigada, gente, Andréia, Tayane, estão agradecendo aqui. E aí, gente, a Thaísa vai passar para vocês as 20 primeiras páginas dessa tese que constrói um pouco essa tese é muito construída a partir do Sleep No More, que é aquele espetáculo que ficou muito famoso lá em Nova York, que era realizado num hotel, né? Mas isso ficou muito aí nos anos 2000, mas assim, né? Eu fiz de uma companhia inglesa que se juntou com uma companhia americana, mas antes disso, né, eu quis trazer um pouco esse histórico, assim, para a gente ver que essas experiências sempre aconteceram aí ao nosso lado e estão acontecendo de alguma maneira aqui, sabe? Aí ela vai mandar para vocês esse material, e se alguém quiser esse template também, tem os links para essas experiências que foram citadas. Afrobradense, obrigada, Inês, obrigada a vocês, gente, muito obrigada, viu, todos que estiveram aqui, e a Maria está falando reflexões fundamentais para esse momento que estamos vivendo, só tenho que agradecer por esse encontro, muito obrigada, Maria, também, a gente descobrir juntos, né, novas possibilidades. Eu já até passei, Inês, para eles a apostila, né, com essas 20 primeiras páginas da dissertação. Nas referências tem lá o link para quem quiser acessar ela completa. E amanhã mesmo eu já envio esses slides em PDF para eles acessarem os links, ok? Tá bom, ok. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Abrir o microfone. Eu estou querendo fazer uma pergunta, dá tempo? Dá sim. Quem está falando? Luiz Alberto. Ei, Luiz. Tudo bom? Tudo bom. É o seguinte, como deu para perceber, eu sou um jeca total, né? Eu sou, assim, vim do interior, né? E fui, né, por esse mundo do teatro, da música, das artes plásticas, mas confesso que eu estou, assim, muito impactado, né, com tudo que está acontecendo, que vem acontecendo, tudo que você falou também, muito lindo. Mas, assim, que eu fico pensando esse desenvolvimento, né, do teatro em frente às câmeras, sabe? Que eu não estou vendo, assim, eu estou meio apreensivo nesse sentido, porque eu estou sendo empurrado para dentro desse local, que tem a sua coisa boa, mas tem a sua coisa ruim também, né? E depois tendo que entender de edição de vídeo, disso, daquilo, entendeu? Fazendo vários cursos para poder me atualizar nesse mundo virtual e poder produzir isso, né? Tentar produzir alguma coisa. Então, gostaria que você me falasse, assim, da perspectiva que você tem de produzir esse material virtual, audiovisual, essa coisa, assim, eu adorei a palestra da Márcia Neves, sabe, que ela falou, não, mas falta suor, falta respiração, né? Então tem uma série de coisas e muitas vezes a gente não se vê a cara das pessoas que estão na live, né? Que estão
às vezes passa um recado pelo chat. Então, existe uma coisa nova, assim, entendeu? Que, inclusive, de público, de sustentabilidade dentro das redes, né? Sim. Então, não sei se eu consegui me expressar bem, mas é um pouco assim de socorro, do socorro. Nossa, Luiz, total, você se expressou muito bem. E então, você lembra que no começo eu falei, gente, respostas, acho que a gente não vai ter, vamos ter mais perguntas. Eu estou igual você. A minha situação é essa também. O que eu estou fazendo? Fazendo o curso de edição, né? Era uma coisa que eu sempre falava, eu quero dar uma imersão, assim, fazer uma imersão em edição, pensar conteúdos que sejam rápidos, porque a gente não aguenta mais nada longo aqui, né? A gente está saturado mesmo. Eu concordo com você, né? Eu sou atriz, eu às vezes falo, gente, é isso, né? Que a Márcia falou, não tem um cheiro, você não pega, você tem um delay, né? O delay enlouquece a gente, você vai fazer um diálogo, se eu estou num quadrado, se eu está no outro, o negócio, ele perde o ritmo, é muito complicado mesmo. Né, a gente tem que, esse momento, eu acho que é um momento, o que eu, né, estou fazendo, assim, é descobrindo maneiras de viver com esse híbrido, né, trazendo ideias, teatralizando um pouco as ideias do audiovisual, né, aprendendo a lidar com isso que você falou, eu acho super importante, que é algo que está me libertando também, estudar edição de vídeo, estudar um pouco essas dramaturgias mais, que você consegue sintetizar ideias num período de tempo mais curto, né, para dialogar com essa rapidez do Instagram e do Facebook, ou seja, eu estou do mesmo jeito, a gente não tem, não consegue pegar, né, não consegue sentir, mas às vezes a gente, nessa busca, a gente consegue achar sabe, um caminho, assim, tem algo aqui, e é tudo rápido, né, não sei se você sente isso também, né, essa é uma produção, esse hibridismo do teatro com audiovisual, mas a gente não consegue assistir coisa muito longa também, eu não consigo, sabe, porque a gente está aí tentando encontrar, assim, essa teatralização dessa rede, né, que é mais audiovisual do que teatro mesmo, né, então eu não sei se eu te respondi, porque eu estou na mesma situação que você, né, estou abrindo aqui meu coração, não é a mesma coisa, é uma coisa diferente, e é legal, assim, que você esteja, né, se lançando a entender maneiras de lidar com essa ferramenta, que é o que eu estou fazendo também. Nós, né, os atores que eu conheço, o Galpão, a gente fica, né, fica aí tentando inventar projetos, mas dentro dessa linguagem mesmo. Eu acho que a gente vai ter que esperar, né? Ok, muito obrigado, brigadíssimo. Mas eu estou igual você. Cris está falando, pegando um gancho no que o Luiz falou, há um estranhamento em produzir esses materiais em multimídias, sim, também acho. Aí a gente, assim, né, como a gente também não pode entregar os pontos, né, a gente tem uma resiliência, assim, a gente tem que continuar de alguma maneira, eu acho que é isso, é investigar, né, essas possibilidades, tentar experiências o que eu acho muito, sabe, gente, assim, é que a gente tem que investigar o espaço, mas criar experiências que façam sentido para a gente também, né? A gente tem que tentar sobreviver, né? E tentar encontrar nesse momento coisas que façam sentido para a gente, assim, pesquisar, sabe? Sei lá, é hora de tentar pesquisar projetos que às vezes estavam engavetados, não tinham como sair, tentar ver como é que isso se conecta, né, com esse espaço, né?
O Guilardo, obrigada a você. Não foi aula, Guilardo, eu não sou professora. Eu acho que o Zé Márcio, ele é um querido, assim, e quando ele me convida, eu falo, Zé Márcio, eu não sou professora, não faço isso comigo. Mas eu acho que era um momento de abrir um pouco aqui, né? Eu acho que é um tema muito ligado ao teatro, tem a vivência, né? Eu trago no sangue que corre nas minhas veias, assim, essa vivência do teatro. Então é isso, é uma troca mesmo de experiências e as mesmas expectativas e ansiedades que vocês elas estão acontecendo comigo também, nesse momento, né? A gente está passando por um momento de uma transição muito grande, que isso nos leve, né, em algum lugar. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada. Mas confesso que é isso, assim, eu acho que saímos aqui, entramos com uma pergunta e vamos sair com mais perguntas, né? Como, né, produzir eu acho que por encontros, gente, eu acho que, por exemplo, esse momento é precioso. A gente fez uma brincadeira aqui, né, das histórias de infância, ou seja, existem ferramentas do teatro que a gente poderia estar aqui utilizando algumas coisas que nos colocaria assim, conectados uns aos outros, e esse momento já seria importante para a gente aqui como um momento de encontro. Inês, muitíssimo obrigada, viu? Gostaria de te agradecer imensamente em nome do Observatório, agradecer a todos também que estão acompanhando aí. E agora eu vou só fazer o sorteio, viu, rapidamente. Eu vou compartilhar minha tela aqui mais uma vez e a gente faz o sorteio dos livros. Vamos lá. Olha que chique, tem um embaralhador digital. Hoje em dia a gente tem ferramenta para tudo, né? Meu Deus! Carla Onodera. Carla, eu vou entrar em contato com você lá no WhatsApp, você me fala quais os livros você vai querer, me passa seus dados e a gente vai enviar após o término do festival, ok? Parabéns. Legal, obrigada, fiquei feliz. Inês, foi muito legal a sua palestra, viu? Sou fã. Carla, obrigada. Valeu demais, que bom. Você ainda ganhou no sorteio virtual, olha que loucura isso, gente. Gente, muita sorte, né? Tipo, o que acontece? Muito legal. Pessoal, a gente agradece então mais uma vez. Inês, muito obrigada pela palestra maravilhosa, por estar aqui. Obrigada, Thaís. Obrigada a você, as meninas, ao Zé, Márcio, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. E agora a gente se encontra novamente na quarta, né, gente? A gente vai dar continuidade a esse módulo do Festival de Ideias, que é fazeres, tradições e inovações artísticas e culturais. É hora de se reinventar. E vai ser com a palestra da Pompeia Tavares, Mediações Midiáticas, Possibilidades e Limites. Então, um grande abraço, boa noite a todos e todas. Boa noite, Inês, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Boa semana, gente, para todo mundo e até quarta. Boa noite, obrigada, querida. Boa noite, muito boa palestra.